Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do Timão porque Fernando Diniz está testando novidades na escalação. Eu vou falar sobre isso. O STJD diminuiu as penas do Corinthians. Também tem novidades nesse sentido. E o André treinou, tá de volta. Bora falar sobre tudo isso? Chega mais, eu sou o Chico Garcia. Inscreva-se no canal e vamos... Bora se inscrever? Obrigado aí pra todo mundo que tá se inscrevendo no canal, deixando o like no vídeo. Isso ajuda a gente a crescer na plataforma. Você sabe, tem vídeo todos os dias aqui. Eu sei que vocês estão diariamente aqui, de manhãzinha, né, ao longo do dia, vão conferir os vídeos por aqui. Eu tô acompanhando os comentários de vocês e muito obrigado pelo carinho de todos, tá bom? Bora lá falar de Corinthians e Vasco, né? O Corinthians realizou treinamentos nessa sexta-feira. E, cara, tem novidades pintando. Claro que não estão confirmadas ainda, porque são testes que o Fernando Diniz está implementando. O que acontece? Mateuzinho, lateral direito, está suspenso para o jogo diante do Vasco da Gama. Então, teoricamente, o Pedro Milans, que veio do Peñarol, seria o lateral substituto imediato para colocar por ali. Mas o Diniz, vocês sabem, é um treinador que costuma pensar fora da caixa. Ele costuma... inovar, testar algumas coisas diferentes. E ele realizou dois testes, ou melhor, dois jogadores na posição do Mateuzinho no treinamento dessa sexta-feira. Informação do Luiz Fabiani, lá da Rádio Bandeirantes. Ele testou primeiro André Carrilho, que não chega a ser uma novidade. O Carrilho já jogou em outros momentos na carreira como lateral, como aberto pelo lado direito, né, como um ala. Em algumas questões circunstanciais, como o próprio Diniz apontou depois do jogo contra o Barra na Copa do Brasil, e antes ele já tinha entrado no segundo tempo lá contra o Palmeiras, naquele 0-0, também por uma condição, né, em que o Corinthians estava com dois jogadores a menos, e aí quando o Mateuzinho é expulso, ele opta pelo Carrilho para recompor aquele lado, pela experiência que ele tinha, já era segundo tempo, aquela coisa toda. E ele foi até questionado sobre isso, e ele falou, cara, não chega a ser uma improvisação. Ele é o jogador mais polivalente que a gente tem no elenco. E o Carrilho foi testado por ali. Ele vem readquirindo, né, a melhor condição física dele. O Carrilho ficou muito tempo assim tentando voltar da lesão que o tirou aí por uns 6, 7 meses dos gramados. No ano passado, ele voltou na reta final, conseguiu ajudar, mas bem distante daquele jogador de 2024, né, onde ele foi muito bem. E início de 25, onde ele foi muito bem com o Ramon Dias. Depois ele teve uma lesão e aí parece que com o Dorival nunca conseguiu se afirmar. E ele fez várias funções com o Dorival. O Dorival escalava ele às vezes até de primeiro volante para construir de trás. Ele realmente é polivalente. Eu sou absolutamente fã do peruano. Mas ele vem enfrentando problemas físicos. Mas ele foi testado na lateral. E aí você pode pensar, pô, mas lateral, o cara que vai ter um desgaste tremendo. Nem sempre. O Carrilho joga dentro de uma experiência muito grande, né? Em que ele já vai no atalho, tem muita qualidade para recompor, não precisa se expor muito, dependendo do sistema de jogo. Então o Carrilho foi testado na lateral direita para substituir o Mateuzinho. Pedro Milans não tem agradado tanto assim, e o Diniz, você sabe, né? Ele gosta de uma novidade. E o outro jogador testado, esse para mim é uma novidade, trata-se de Ranielli, que também tem se mostrado um cara mais polivalente. Com o Dorival, ele chegou a ser usado como um terceiro zagueiro pelo lado esquerdo. E realizar a função de zagueiro também não é novidade para o Ranielli, como primeiro volante também não. Muitas vezes, logo que o Dorival chegou, eu lembro que ele colocava o Maicon de primeiro volante e o Ranielli saía mais à caça, como um segundo homem. Eu não gostava muito disso e acho que o Dorival percebeu que o Ranielli é um cara mais de combate do que um cara construtivo. Na lateral direita, eu confesso para vocês que eu não faço ideia do que esperar. Será que ele vai ser ofensivo? Não parece. Seria um cara mais defensivo, talvez, recompondo ali pelo lado. Acho que ele tem condições de fazer, mas são testes que o Diniz está fazendo. A gente não tem exatamente a certeza de quem ele vai escolher para ser o substituto do Mateuzinho nesse jogo diante do Vasco da Gama, 4 da tarde na Neoquímica Arena. Outra novidade é o retorno do volante André. O André, que teve uma gripe, ficou afastado de alguns treinamentos durante a semana, mas treinou normalmente, está recuperado, ficou de fora inclusive do jogo contra o Barra, mas treinou normalmente, está liberado e vai para o jogo. O Alan, e aí a gente já entra nas punições do STJD, o Alan foi julgado pelo seu gesto obsceno e a expulsão diante do Fluminense. O julgamento aconteceu só agora, nessa sexta-feira. É curioso, né? Porque o do derby já tinha acontecido, tipo, na semana do derby.
Tipo, loucura, né? O derby foi domingo, sexta-feira já teve um julgamento. Tanto que nessa sexta foi julgado o recurso já do Corinthians para as punições envolvidas no derby. No caso do Alan, só agora aquela expulsão do jogo contra o Fluminense foi julgada. Só que ele pegou a pena mínima, que é a pena de um jogo de suspensão. Como ele cumpriu já dentro da automática, né, quando você recebe um cartão vermelho, você cumpre o próximo jogo. Ele já cumpriu esse um jogo imposto aí pelo tribunal, então ele está liberado e está relacionado para poder atuar, né? Porque o que acontece? Com o Ranieri daqui a pouco indo para a lateral direita, se for o caso, vai abrir uma vaga ali na primeira função. Vai ser o Alan, vai ser o Matheus Pereira. Quem que o Diniz vai colocar por ali? Então, é mais um jogador que vai ser relacionado, além do André também, que, como eu disse, está recuperado de gripe. Vamos para as punições que foram abrandadas, digamos assim, dentro dos recursos que o Corinthians obteve. No 213, o Corinthians tinha sido punido com R$10 mil de punição por conta do drone que carregava um porco de pelúcia lá também, e da linha de uma pipa também que paralisou o jogo por alguns instantes. Essa pena foi retirada. Então, o departamento jurídico do clube conseguiu a absolvição do Corinthians nesse aspecto. No 243G é a pena por injúria racial, que o goleiro Carlos Miguel acabou sofrendo por um torcedor que estava na Oeste. O clube tinha sido punido com R$80 mil e a perda de um mando de campo, que o Corinthians já disse que não cumpriria nessa partida diante do Vasco, porque precisava de 10 dias de antecedência, né, da notificação, claro, né, para respeitar o estatuto do torcedor, fazer toda a logística para o jogo. Então o jogo contra o Vasco estaria mantido e provavelmente o Corinthians teria que cumprir essa perda de mando diante do São Paulo no Majestoso. Mas houve uma reversão da pena e o Corinthians não perdeu mais um mando de campo. Ele teve um setor, ele terá que interditar um setor, fechar um setor inteiro, que é o da Oeste Inferior, por uma partida. E a multa também foi mantida, né, a de R$80 mil. Então, contra o São Paulo, o Corinthians vai ter que fechar toda a Oeste Inferior por conta da punição da injúria racial. O Corinthians já emitiu uma nota dizendo, inclusive, que, né, conta com a fiel torcida, porque defende questões igualitárias, né, tem uma causa antirracista e que não, eu obviamente condeno esse tipo de coisa para que o clube não pague mais, né, por conta de uma pessoa que comete um ato criminoso como é a injúria racial. Beleza? Vamos lá para outras penas que foram reduzidas. Do lateral Mateuzinho, ele tinha pego de 4, ele poderia pegar de 4 a 12 jogos, né? Ele teve uma pena de 4 jogos de suspensão, mas essa redução ocorreu para 2 partidas. Apenas 2 partidas da expulsão lá no derby, quando ele dá um soco na cara do Flaco Lopes. Então, é o 254A, o artigo, né? Agressão física. 2 partidas, ele já cumpriu uma diante do Vitória. Então ele tem que cumprir apenas nesse jogo contra o Vasco e volta diante do Mirassol. Então o Mateuzinho ainda está suspenso para o jogo contra o Vasco, por isso que a gente está falando das possibilidades aí na lateral. E Hugo Souza, artigo 243F, que é ofender a honra dos árbitros, né? Por conta daquela entrevista, o jurídico conseguiu desconstruir um pouco, dizendo que foi uma opinião dele e tudo mais. Mesmo assim, ele pegou uma partida de suspensão. E por isso ele tinha conseguido um efeito suspensivo, né? Por isso que ele acabou jogando contra o Vitória e agora ele vai ter que cumprir essa punição nesse jogo diante do Vasco da Gama, essa suspensão aí, por isso que o Cauê vai ser o goleiro titular. Ele também enfrentou dores musculares durante a semana, né? Então o Hugo tá fora do jogo contra o Vasco. Agora, fica difícil, né, a gente prever uma escalação mediante esses testes que o Diniz implementou. Vamos lá, Cauê no gol, na direita ou o Ranieri ou o Carrilho, na esquerda o Matheus Bidu, dupla de zaga Gabriel Paulista e Gustavo Henrique, no meio de campo ou o Ranieri, ou você coloca outro primeiro volante ali, pode ser o Alan, pode ser o Matheus Pereira, o André, o Bidon e o Garro, com o Caio César e o Yuri Alberto no ataque. Deve ser essa a escalação com alguns com algumas possibilidades para encarar o Vasco da Gama, mas ainda tem mais uma atividade no sábado para o Diniz definir essa equipe. Beleza? E aí? Estão confiantes? Precisa ganhar
para sair da zona do rebaixamento e melhorar o retrospecto dentro de casa. O Diniz está invicto, não tomou um golzinho sequer nesses 5 jogos. Então vamos ver o que acontece diante do Vascão de Renato Gaúcho. Comenta aqui, inscreva-se no canal, tô aguardando a sua inscrição. Eu volto na próxima. Tchau.